Olá, queridos alunos, eu sou o professor Júnior Gomes. Vou apresentar a vocês o direito constitucional. Nesse período de pandemia, de crise devido ao Covid-19, é muito bom de se aprofundar no direito constitucional e também no direito administrativo, outra matéria que eu estou ministrando para vocês. Em relação ao direito constitucional, a gente pode observar que nesse período saiu algumas medidas provisórias. Uma delas, uma das mais famosas, é a 936, que suspende o contrato de trabalho e reduz a carga horária do trabalhador, fazendo uma parte o governo pagar e outra parte o particular, no caso o empregador. Também tivemos decretos. Um decreto também muito famoso, que está dando muita dor de cabeça e muitas filas na Caixa Econômica, é o decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, que fala sobre o auxílio emergencial. Bom, vamos voltar um pouquinho agora para dentro da nossa banca, que saiu no início desse ano, que é a banca OCP. Ela foi também a responsável pela aplicação do concurso no Espírito Santo, em 2019. Através dessa banca, através dessa prova de 2019, a gente vai ter uma ideia como é que a banca vai cobrar algumas questões para a gente. Mas a gente não fica preocupado, a gente vai estudar, pegando os editais anteriores, o edital de 2019 da prova do Estado do Espírito Santo, vamos pegar provas também anteriores para poder estudar, até de outros estados, se for o caso, para a gente conseguir essa vaga no concurso público. Outro modo de a gente estudar bastante, além de passar a matéria aqui no quadro, é você chegar em casa e fazer exercícios. Entrando no direito constitucional, é o ramo do direito público que é tão importante, tão fundamental para as outras normas, que é melhor afirmar que não é um simples ramo do direito. É o tronco, é a pilastra central do nosso ordenamento jurídico. Um conceito que a gente pode afirmar em relação ao direito constitucional é o conjunto de normas escritas e não escritas, que rege um Estado através da Constituição e que busca limitar esse poder absoluto estatal. É a lei acima de todas as outras leis. Tem a ideia também defende a ideia de separação dos poderes e a garantia de indivíduos e dos princípios governamentais são limitados através da Constituição. Falei agora sobre o conceito e vou falar agora sobre Estado. Estado é um ente público social juridicamente organizado. Então, a gente pode dar um conceito um pouco mais amplo do direito administrativo, que seria uma sociedade politicamente organizada, constituída pela vontade de um povo dentro de um território, com reconhecimento no plano internacional, com o poder de coação interno. O Estado também é formado por 3 elementos: território, povo e soberania. Território, área delimitada sobre a posse de um ou de mais indivíduos. Bom, o que seria um território? É o território brasileiro. A gente vive dentro do território brasileiro, que tem fronteiras com outros países da América do Sul. Temos também na parte aqui do lado do Oceano Atlântico. Esse é o nosso território, é o território brasileiro. Agora, vamos falar sobre povo, que é o segundo elemento, que é um grupo de conjunto de indivíduos que, em dado momento, constitui uma nação. Outro exemplo, o território brasileiro, o povo brasileiro, que vive dentro de um território que atualmente nós somos uma nação. Temos outros exemplos, como de território, temos território português, temos território da Argentina, os territórios dos Estados Unidos. E soberania, o nosso terceiro elemento de Estado, que é o poder sobre o Estado, que simplesmente a gente pode também afirmar que é o poder de governar. É o comando por parte de uma autoridade soberana. É uma sociedade. A gente pode ainda continuar falando sobre o governo, mas vamos em relação à divisão funcional, que tem como ou funções estatais. No direito administrativo a gente também coloca dessa forma, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo tem como a principal função é de criar leis e inovar as leis. Já o executivo tem o dever de
aplicar a lei de forma concreta. É o próprio Poder Executivo. E o Judiciário é o momento onde, quando tem um conflito entre interesses, se aplica a lei. Né? Quando tem um litígio, quando tem uma ou duas partes interessadas em uma determinada coisa. É o caso do consumidor, quando você compra uma coisa e está com defeito, a empresa não conserta, ou então não te manda outra, você entra com uma ação falando que é seu direito ter uma nova peça, ou então a devolução do valor, a empresa acha que não, aí é criado um litígio, uma briga entre as duas partes. Aqui no direito, na divisão funcional, ainda temos um termo que chamamos de check and balance, que é freios e contrapesos. É quando o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, um fiscaliza o outro, né? Um controla o outro, para não abusar do poder. Também podemos falar do artigo 2, o artigo 2º da Constituição de 88. Vamos dar uma lidinha no nosso slide aí, que vai estar o artigo, e vamos voltar para o quadro, e já na divisão geográfica. Artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora vamos voltar para o quadro e falar sobre as divisões geográficas. Então, pessoal, acabamos de ler o artigo 2º da Constituição, falando em sistema de freios e contrapesos, né, dos poderes, da função, das clássicas funções estatais. Agora vamos falar sobre a divisão geográfica, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, aqui no Brasil. Agora vamos passar para a parte de formas de governo. As formas de governo, a gente vai começar com o direito internacional falando que o Brasil tem a forma de governo unitária. Já os Estados Unidos têm a forma composta. São dois exemplos aí para diferenciar o tipo da forma de governo. Pode ser simples, que apresenta um poder único e centralizado. Já composto tem uma estrutura complexa, não tão centralizado. O poder não é tão centralizado assim. Mas vamos dar um foco no unitário, que é o do Brasil. Temos dois: puro e descentralizado. O puro é tão o poder é tão centralizado que a gente não tem um exemplo para dar. Já o descentralizado, nessa modalidade, as decisões políticas são tomadas pelo governo nacional. No entanto, a execução das decisões já são tomadas por entes descentralizados. Seguindo nas formas de governo, também temos a forma complexa, que é federação, acordos entre os estados e confederação. Então, aí temos aí, em relação ao complexo, a federação e confederação, que é o primeiro, acordo entre os estados, e o segundo, federação, tratados entre os estados independentes. Com relação às características da federação do Brasil, vamos falar da descentralização política, da participação dos estados, deputados, Desculpa, pessoal, foi rápido. Primeira característica, descentralização política. Segunda, participação dos estados. Terceira, deputados representam o povo. E temos os senadores, que são 81, que representam os estados. Também temos a auto-organização, que é a capacidade dos estados de elaborarem suas próprias constituições. Os estados-municípios são insolúveis, eles não podem se separar da União. Temos também a rigidez constitucional, todos são submissos, né, estão sob o ordenamento jurídico da Constituição. E temos as cortes superiores, no caso da STF, STJ, TST. Seguindo a forma de governo, Aristóteles entende que existem duas formas, a forma pura e a forma desviada. Por que Aristóteles? Porque Aristóteles foi o fundador, pensador da ciência política. A gente no direito, a gente vê vários pensadores, vários filósofos. Além dos juristas, além das leis, a gente tem que decorar isso tudo. Bom, a forma pura, temos a monarquia, que é o governo de um só. Temos a aristocracia, é o governo de poucos ou dos melhores. Temos a democracia, que é o governo do povo, ou para todos. Estamos aqui embaixo.
estou na frente de vocês, mas para vocês poderem visualizar e ajudar. Agora, o inverso da democracia já seria a demagogia, seria o governo com a corrupção. É a forma já começa quase uma forma impura, mas não é. As formas impuras já seria a tirania, a oligarquia e a politeia. A tirania, governo de um só para seu interesse próprio, né? Isso acontece em alguns lugares, mesmo existindo a democracia, infelizmente. A oligarquia é o governo de poucos para o seu interesse ou de familiares, amigos. E a politeia é o governo exercido pela maioria. A oligarquia, a politeia, desculpa, é o governo exercido pela minoria oprimindo a maioria. Bom, a anarquia é a ausência do Estado do governo. Então, agora a gente vai falar sobre república e algumas características: temporariedade, eletividade, responsabilidade e representatividade popular. República vem do latim, como boa parte das palavras no direito, que significa coisa pública. Agora vamos falar sobre dois tipos de Constituição: a outorgada e a democrática. A outorgada é uma Constituição imposta, ditatorial. Ela não tem participação do povo. É uma Constituição para poucos. Temos exemplo aqui no Brasil, as de 1824, 1937 e 1967. Em 1967 teve uma emenda número 1 de 1969. Já a outorgada, já a democrática, ela é promulgada, ela é popular e é votada. Seja, ela tem participação do povo, seja de forma direta ou indireta. Aqui a gente tem, como exemplo, de 1891 a 1934, a 1946 e 1988, que é a atual. Agora vamos falar sobre sistema de governo, que pode ser presidencialista ou parlamentarista. Presidencialista a gente tem o nosso próprio país, o Brasil. E parlamentarista a gente tem a Inglaterra, que tem a república, com o primeiro-ministro, e a monarquia. Vamos falar sobre regime político. No caso, democracia. A democracia está no artigo 1º da Constituição, parágrafo 1º, está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. A gente dá uma lida agora no slide e a gente volta para o quadro. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos voltar agora para o quadro. Então, pessoal, voltando da leitura do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, vamos continuar no regime político, falando sobre democracia e suas formas. O direito, de forma direta, indireta e semi-direta. A forma direta é possível em pequenos territórios, é onde o cidadão dá a sua opinião de forma direta, sem intermediário, sem eleger ninguém. Já na forma indireta, as decisões políticas são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por seus representantes. Ele elege alguém para falar por você. E já na semi-direta, tem um país que chega próximo disso, que é a Suíça, mas ainda é muito relativo. Não é tão expressivo assim essa forma indireta, essa forma semi-direta. Agora vamos para a forma de participação da população. A população pode participar através de plebiscitos, referendos e iniciativa popular. Nesses casos, a gente tem um exemplo muito bom que aconteceu em 2005, 23 de 10 de 2005, que foi o plebiscito em relação à comercialização de arma de fogo e munição. Fala o Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, no seu artigo 35. Na época, o voto da maioria foi pelo a não comercialização de
de armas e munição. No caso, foi a proibição dessas mercadorias, né? Vamos dar uma continuidade. O direito constitucional pertence a qual direito? O direito constitucional pertence ao direito público. Não tem nenhuma dúvida, pode ser cobrado na nossa prova. O direito constitucional é o quê? É público, é privado? Alguns entendem também que é privado porque trabalha com várias partes do direito, então pode ter um interesse privado. Mas inicialmente, pela doutrina majoritária, pela maioria, é de direito público. Vamos agora à pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, Hal Kelsen, foi um jurista, filósofo europeu da época do século XX, no qual ele segue a ideia que as leis seguem uma hierarquia. E aqui no nosso país, a Constituição está no topo da nossa hierarquia. Ela também é o pilar, como eu falei no início da aula. Ela é o pilar do nosso ordenamento jurídico. E depois temos portarias, decretos, MPs, temos emendas. Eu vou botar um slide para vocês e vou ler junto com vocês aí como que segue a pirâmide de Kelsen, né? Mais bonitinho que está aqui no meu quadro, porque aqui está meio zoado. Mas de qualquer forma, tá aí o slide. Então, pessoal, essa pirâmide aí tá bem melhor que a do meu quadro, né? Então, como a gente pode ver, a Constituição está no pico da nossa pirâmide. Depois da Constituição, temos emendas constitucionais, tratados internacionais sobre direitos humanos. Depois temos leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias, descendo decretos regulares, portarias, desci mais um degrau, normas individuais. Fechando aqui a nossa pirâmide de Kelsen. Bem melhor que aquele triângulo lá que eu botei no quadro, né? Agora vamos voltar pro meu quadro, que a gente precisa dar o resto da matéria. Bom, acabou de ver, realmente constatou que a pirâmide que está aí no slide é bem melhor do que a pirâmide que está no meu quadro, né? Mas vamos seguir aí com a fonte do direito constitucional. Bom, a primeira fonte do direito constitucional é a originária, é a própria Constituição. Também a segunda seria a direta delegada, que seria outras leis, outras normas constituindo e que são elaboradas por outros órgãos diferentes do poder constituinte. Um exemplo disso são decretos. Agora, em relação a outra nomenclatura que tem com relação às fontes do direito constitucional, que elas são imediatas, que é, no caso, a própria Constituição. Isso não se discute. E a segunda seria mediata, que é a jurisprudência, doutrina, analogia, costumes, princípios gerais de direito e só, pessoal. Eu não posso inventar mais fontes, mas com certeza vamos ter mais aí. E vamos ler aqui o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, que diz o artigo 4, é o que nos interessa. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, já temos aí 3 princípios que a lei já nos dá: analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Agora vamos voltar para o quadro e falar das demais fontes do direito constitucional. Então, pessoal, voltando da leitura do artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e nele já deu uma cola, né, que são esses 3: analogia, costumes e princípios gerais de direito. Vamos dar uma ideia do que seria analogia. Significa aplicar o caso concreto, uma solução que já foi aplicada em um caso anterior, em um caso semelhante, atual. O princípio da analogia tem que tomar certos cuidados, não só no direito constitucional, mas também no direito penal, que o professor de penal com certeza vai falar, né? A aplicação da analogia no direito penal, ou no direito civil, seja ele qual for, a analogia tem que tomar bastante cuidado, porque não se aplica tão simplesmente assim: aconteceu aqui, vai acontecer igual, vou aplicar igual. Tem que ver, o juiz tem que analisar
e para ver se pode aplicar a analogia no caso. Vamos seguir pelos costumes. Costumes também servem como fonte do direito constitucional. Consiste na prática de uma determinada forma de conduta repetida de maneira uniforme e constante pelos membros da comunidade, no caso da comunidade jurídica. Agora vamos partir para o terceiro. Princípios gerais princípios gerais do direito. Um dos exemplos desses princípios constitucionais de direito é o princípio da dignidade da pessoa humana. São ideias juristas que sustentam, que dão base ao ordenamento jurídico e não necessitam e não precisam estar escritos para ser validados. Eles podem estar na doutrina ou pode estar positivado em lei. Pode estar na Constituição ou pode estar em leis esparsas, no ordenamento jurídico. Já a doutrina são pessoas que exercem certa influência, né, no poder jurídico, que elaboram teses em relação às lacunas que tem nas leis, ou até mesmo que a lei não complementa, não é completa e precisa de um sentido maior, uma interpretação em relação àquela lei, e acaba tendo os juristas que desenvolvem teses em relação a essa lei e muitas das vezes é adotada no ordenamento jurídico. A Maria Helena Diniz fala, tratando da doutrina, como uma fonte formal indireta e conceitua como fonte decorrente da atividade científica, jurídica, isto dos estudos científicos realizados pelos juristas na análise, sistematização, interpretação e elaboração das normas jurídicas, facilitando e orientando a tarefa de aplicação do direito e na apreciação da justiça e conveniência dos dispositivos legais, adequando-os aos fins que o direito deve perseguir. Essa é a posição da doutrinadora Maria Helena Diniz. Já em relação à jurisprudência, a jurisprudência são julgados com decisões reiteradas ditas como obrigatórias. Ah, professor, mas o que seria decisões reiteradas ditas como obrigatórias? Bom, como falei, aqui no Brasil a gente tem as cortes superiores. Temos o STJ, temos o STF, temos o TST, que tem várias decisões que acabam se tornando uniformes, que são aplicadas a casos parecidos. Podem ser entendidos como um conjunto de decisões uniformes e constantes nos tribunais. Então, a jurisprudência serve como fonte do direito constitucional. Pessoal, eu vou apagar o quadro, vou encher o quadro de novo e já voltamos. Voltei mais um quadro preenchido, cheio de conhecimento de direito constitucional para a gente se aprofundar. Mas antes disso, vou passar para vocês uma ideia de como pode ser cobrado na nossa prova um quadro anterior. Um pouco de informações que eu passei para vocês, já é possível fazer algumas questões. Bom, a primeira é: a República Federativa do Brasil é composta por 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Quais seriam eles? Legislativo? Bom, sim, ele tá como um dos poderes, sim. Mas militar, poder militar. Poder militar. Não, poder militar não tá, não. Moderador, poder moderador. Também não tá. Mas para a gente pegar uma cola, o artigo 2º fala de poder legislativo, executivo e judiciário. São esses 3 poderes que fazem parte da República Federativa do Brasil. Então já seria uma questão aí garantida para passar no concurso. Menos uma. Agora, uma segunda questão. Fazem parte da formação do Estado. O que faz parte da formação do Estado? Aí puxa na cabeça. Bom, povo faz parte? Faz povo brasileiro. Território? O Brasil. Mais uma. Soberania. Então, são os 3. Os 3 fazem parte da formação do Estado. E de ressalva, a gente ainda pode ter, não soberania como soberania, mas o poder de governar. Aí a gente mata a questão, mais uma questão morta aí para a gente adquirir mais uma questão para a nossa pontuação. Agora, com a formação do Estado, a gente tem fica constituído o Estado Democrático de Direito,
que são regras formadas para ter um certo controle do Estado. E essas regras são formuladas conforme o direito. Agora vamos mais um exemplo de questão que pode cair na nossa prova. A Constituição do Brasil de 1988, tem que tomar cuidado, que pode ser a de 1924, que foi a primeira, mas ela tem certas diferenças. Ela é democrática ou outorgada? Ih, rapaz, agora fiquei na dúvida. Bom, só você pensar, a gente vive num Estado democrático de direito, então provavelmente certamente a nossa Constituição ela é democrática. Outorgada é aquela de 1924, foi pelo imperador, né, foi imposta, não teve participação do povo. Já a nossa, de 1988, teve participação do povo. Uma outra característica da nossa Constituição, qual que seria? Ela é direta ou indireta? Pensa. Você não, que você deve ser novo, não deve ter idade para ter passado por esse período de poder constituinte, matéria que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula mesmo. Mas os seus pais, seus avós, não foram votar diretamente para formar a Constituição de 88. Ela foi... E também para votar. A gente elege nossos representantes através de votação, mas não é de votação direta, é indireta. Então, ela tem uma segunda característica, ela é indireta. Outra questão que pode cair na nossa prova. O Brasil segue o sistema parlamentar ou presidencialista? Bom, a gente tem um presidente, então... a gente segue o sistema presidencialista, mas para não ter nenhuma dúvida na hora de fazer uma prova. Um país que pode ser parlamentarista é a Inglaterra, foi o exemplo que eu dei no quadro anterior. E o presidente tem duas funções no nosso país. Ele é chefe de Estado e de governo. Isso eu vou chegar a explicar em futuras aulas. Mas fica aí já anotado para poder relembrar e se aprofundar mais ainda nas próximas aulas. Vamos lá, pessoal. Acabei de falar como que pode cair as questões no nosso concurso em relação ao conteúdo passado no quadro anterior. Foi pouca coisa, mas já vimos que pode cair pelo menos 5 ou 6 questões parecidas, ou então que podem ajudar a completar um conteúdo para realizar uma questão e estar na frente do candidato. No quadro anterior também eu terminei falando sobre fontes do direito constitucional. E vamos continuar agora com mais um tópico, o transconstitucionalismo, que é a busca de solução a problemas comuns a diversas ordens constitucionais. Um exemplo desses problemas que acontecem em relação aos direitos humanos. É um exemplo. Agora vamos falar sobre a natureza jurídica. Já estava falando já o que era a resposta, né? Qual é a natureza jurídica do direito constitucional? É contrato social, pois tem como objetivo principal o bem social de todos. E agora, mais um tópico avançando, poder constituinte. Um grande jurista deu um posicionamento, o conceito de poder constituinte. E a gente vai replicar ele. Um caso foi o Alexandre de Moraes. É a manifestação soberana da vontade política de um povo social e juridicamente organizado. Então, o poder constituinte elabora uma Constituição nova, ou ajuda a alterar ou complementar. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, já lemos nessa aula, também ajuda a ter uma ideia o que seria o poder constituinte, que é a manifestação do povo, né? A vontade do Estado emana da vontade do povo. Em termos gerais, o poder constituinte é aquele que o poder que incumbe a criar e elaborar uma Constituição, alterar ou reformar e complementar. Temos como poder constituinte originário e temos também o derivado e o decorrente. O derivado, ele altera a Constituição e é o poder que altera.
E o poder constituinte derivado, o decorrente, desculpa, é o complementar. Vamos falar agora sobre a origem do poder constituinte. Teve essa origem no século XVIII, na França, por Emmanuel Sieyès, que foi um grande percussor do movimento constituinte. Ele escreveu o livro O que é o Terceiro Estado. Ele disse que o terceiro estado era o povo, que na França não tinha uma relação muito boa com o clero e nem com a nobreza. Isso está no livro de histórias, foi até mesmo quem desenvolveu a Revolução Francesa. Vamos seguir, vamos falar sobre a natureza jurídica do poder constituinte originário. No caso do poder constituinte, ele tem início, é ilimitado e limitado. Um poder ilimitado seguem duas correntes, o poder de fato e o poder de direito. O poder de fato é a corrente majoritária, é a positivista, que fala e defende, no caso, o poder constituinte originário representa o poder político, pois ele utiliza, segue como fundamento não somente o direito, mas sim a vontade da sociedade. Ele tem uma característica como limitado devido do ponto de vista do direito positivo anterior, que considera ele ilimitado. Agora temos o poder de direito justnaturalista. Essa aqui é a corrente minoritária. A corrente minoritária, a justnaturalista, trata-se de um poder jurídico que precisa respeitar as normas de direito natural. Poder permanente. Continua existindo em potência o mesmo após a elaboração da Constituição, uma vez que reside no povo e que é o seu titular. Poder autônomo. É ele que fixa as bases da nova Constituição. Ele estabelece um novo ordenamento jurídico, embora não seja absoluto. E poder incondicionado. Significa que o poder constituinte originário não guarda condições ou termos prefixados para a criação da nova ordem constitucional, ou seja, ele mesmo cria regras procedimentais para a elaboração de uma nova Constituição, pois ele é incondicionado. Seguindo, os limites do poder constituinte originário, segundo Jorge Miranda. É transcendente, um dos limites que ele coloca é transcendente, é ligado ao direito natural. Exemplo, a dignidade da pessoa humana é um exemplo da transcendente dos limites do poder constituinte original, segundo o professor Jorge Miranda. Vamos para o segundo limite. Emanentes são os que exigem o respeito aos elementos do conceito de Estado. Assim, não pode, por exemplo, acabar com a soberania nacional ou desmembrar o território nacional. Heterônomos são as normas de direito internacional impostas pelos órgãos os órgãos de direitos da União Europeia. Alguns doutrinadores, boa parte da doutrina, uma parcela da doutrina, rejeita esse terceiro limite. Só estou colocando aqui de informação, vai que cai na nossa prova, e provavelmente já passamos o olho, sabemos que existe. O poder constituinte derivado está aqui, já está aqui no nosso ponto, aqui no nosso quadro. Vamos lá, ele segue o poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. O reformador, o poder constituinte derivado reformador, visa alterar e reformar a Constituição. Já o decorrente visa complementar a Constituição. Esses poderes possuem características comuns. Está aqui. São características comuns
são constituídos de segundo grau, né? Vamos dar uma lidinha no artigo 11 do ADCT, princípio da simetria. E já voltamos e explico o que seria o princípio da simetria. Artigo 11 da DCT. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Vamos lá, dá uma ênfase no parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva, em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição, frisa aí bastante Constituição, está em amarelo, e na Constituição Estadual, o que diz até o princípio da simetria, que a gente vai explicar no quadro, que é a Assembleia dos Estados do as Constituições dos Estados e dos municípios, elas têm que respeitar a Constituição Federal, não podendo ultrapassar a competência, né, em relação ao que já foi dito na Constituição Federal. Tá? Então vamos voltar para o quadro, fechando aí o artigo 11 da DCT, e vamos continuar com o princípio da simetria. Acabamos de ler o artigo 11 da DCT e vou falar um pouco sobre o princípio da simetria, que é a criação das constituições estaduais ou municipais. Em alguns deles, algumas constituições dos estados, você vai ver artigos muito parecidos com a da Constituição, até iguais. Outra característica entre o poder derivado reformador e o decorrente, que eles são limitados. Bom, porque a diferença é que no poder constituinte original, ele é ilimitado. Já o derivado reformador e decorrente, eles são limitados. Vamos dar continuação. Vamos falar sobre o poder constituinte derivado e reformador. Ele pode ser poder constituinte derivado e reformador de revisão. Artigo 3º do ADCT também vai servir como fonte para a gente, que tem a ideia da revisão da Constituição, que será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição. Vamos dar uma lida no artigo 3º do ADCT e voltamos para o quadro. Então, artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Prazo esse que a gente tem que prestar bastante atenção, que na prova pode ser alterado. E sendo cobrado, né, é bom deixar ele em destaque. Continuando. Contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. A maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional seria o da Câmara dos Deputados e do Senado. Continuando. Em uma sessão unicameral. Por quê? Tem sessão unicameral e sessão conjunta. Então, a gente vai distinguir, né, quando a gente voltar para o quadro, o que seria uma sessão unicameral e uma sessão conjunta. O que seria a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional também, na continuação da explicação do artigo. Tá? Então, vamos voltar para o quadro. Lemos agora o artigo 3º da DCT, que fala sobre o poder constituinte derivado reformador de revisão. E agora vamos passar para o poder constituinte derivado reformador de emendas, que está no artigo 60 da Constituição. Vamos dar outra lidinha, vamos voltar para o slide, vamos ler o artigo 60 e voltamos para o quadro. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2º, do Presidente da República. Inciso 3º, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Voltando para o quadro. Então, pessoal, acabamos de ler o artigo 60, vamos voltar para o quadro, mas fica uma dica. Pessoal, leu o artigo, tenta não só ler, né, tenta interpretar, e além de interpretar, grave o artigo. Nesse momento a gente precisa decorar. Muitas pessoas falam para não decorar artigo. Bom, tem bancas que gostam de passar a letra da lei. Se cair a letra da lei na prova e a banca alterar uma palavra, sequer uma vírgula, você vai ficar atrás de 200 candidatos, 300 candidatos que decoraram a letra da lei.
nesse momento, para conquistar aquela vaga do concurso público para a Polícia Civil, pode ser para a Polícia Civil, pode ser para os Correios, pode ser para o IBGE, pode ser para a Polícia Federal. Quem está assistindo essa aula, é uma dica que eu dou: decora a letra de lei, porque tem banca que cobra. Tá? Seguindo aí, limites do poder constituinte derivado e reformador. São 3. Limites formais, limites temporais e limites de circunstâncias. Vamos começar pelos limites formais. É uma sessão unicameral na mesa do Congresso Nacional com um quórum de maioria absoluta. Vou criar uma observação e vou explicar o modo das sessões. Tem a sessão conjunta e tem a sessão unicameral. Vou dar uma explicação sobre as duas. Tanto a sessão conjunta quanto a unicameral, a reunião dos deputados e senadores ocorre em uma mesa no mesmo instante. A diferença é que a sessão conjunta, a votação é simultânea, feita por casa e os votos são computados separadamente. A maioria absoluta da Câmara, 257 deputados, e a maioria absoluta do Senado, são 41 senadores. O exemplo, artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. Vamos dar uma lida nele. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Então, alunos, eu deixei marcado aí, destacado em vermelho, 30 dias, porque a banca muitas das vezes pode cobrar esse texto, mas alterando o prazo, em vez de ser 30 dias, 10 dias. Então, sempre bom tomar cuidado com relação aos prazos que as bancas colocam, ou até mesmo quando cobra a letra de lei, que gosta de alterar alguma coisa para pegar o candidato por falta de conhecimento de letra de lei. Agora, seguindo o parágrafo 4º, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. O que seria a maioria absoluta? A quantidade de 297 parlamentares, que é junto à Casa de Deputados e a Casa dos Senadores. Vamos voltar agora para o quadro e continuar a explicação. Voltando para o quadro, continuar a explicação da sessão unicameral e da conjunta. Na sessão unicameral, a votação é conjunta, ou seja, os votos de senadores e deputados são contados de forma igual. A votação é comum só na casa. São 513 deputados e são 81 senadores. No total tem que formar 594 votos de parlamentares, sendo a maioria absoluta 298 congressistas. No artigo 3º do ADCT serve como exemplo. A gente não vai ler esse, porque já foi observado nessa aula, até mesmo nesse quadro, tá aqui a gente leu aqui no Poder Constituinte Derivado Reformador de Revisão. Aí é só voltar um pouquinho o vídeo e dar uma lida nele. Agora vamos seguir sobre os limites temporais. Limites temporais. Após 5 anos de promulgação, a Constituição cabe uma revisão. Em 1994, o Brasil fez uma revisão geral no texto e sofreu 6 emendas de revisão. A nossa Constituição não pode mais passar por revisão, uma reforma geral. Então, o processo de revisão pode até tramitar no Congresso Nacional, mas é inconstitucional, pois não tem como haver outra revisão na corrente. Isso é a corrente majoritária. Isso é quem defende também o artigo 3º do ADCT, que não admite mais a pluralidade de revisão. Se houver uma nova revisão, será um golpe, um desvirtuamento da obra do Poder Constituinte originário, que pode promulgar uma revisão e a mesa do Congresso Nacional. Bom, vamos seguir agora os limites da circunstância.
Nos limites da circunstância, a gente tem um exemplo prático que aconteceu aqui no Rio. São circunstâncias em que impossibilita ou impede que a reforma constitucional se realize em determinadas ocasiões, que podem se taxar de anormais. É o estado de sítio, de intervenção federal e o estado de emergência. Aqui em 2018, no governo Temer, do presidente Michel Temer, ele tentou votar a reforma da Previdência, mas como tinha uma intervenção federal no Rio de Janeiro, não foi possível a votação da reforma da Previdência. Isso aconteceu em fevereiro de 2018, que começou a intervenção, e foi até dezembro de 2018. Agora vamos para os limites materiais, que estão aqui, que podem ser explícitos e implícitos. Os explícitos estão positivados no artigo 4º da Constituição. Vamos dar uma lida nele. Então, vou aproveitar e vou ler também o artigo 60 da Constituição. A Constituição não poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Foi o caso que aconteceu com o presidente Michel Temer, em 2018, quando ele queria votar a reforma da Previdência. No caso, o Rio de Janeiro estava em estado de intervenção federal. E ele queria até acabar com a intervenção para tentar votar, mas ele não conseguiu. Agora a gente vai ler as famosas causas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, exceto, não serão objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa de Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Isso também pode ser questão de prova. Né? Quais são as causas pétreas que consistem no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Então, é bom gravar esse artigo também. É questão de prova. Então, voltando para o quadro, dando continuação no nosso estudo. Voltando aqui para o quadro, depois da leitura do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, continuando falando sobre os limites materiais, é uma forma federativa do Estado, tem um voto direto, a separação dos poderes e tem os direitos e garantias individuais. Falando agora sobre, dentro de limites materiais, sobre o implícito, que derivam das próprias normas constitucionais. Seguindo, vamos falar agora do poder derivado decorrente, que esse serve para complementar a Constituição. É a possibilidade que o Estado membro tem de se auto-organizar por meio das suas constituições estaduais e municipais, obedecidos sempre os limites impostos pela Constituição Federal. Artigo 25 da Constituição. Artigo 25 da Constituição de 88. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, seguindo a ideia do princípio da simetria, os Estados e os municípios só podem realizar, constituírem uma Constituição até o limite da Constituição Federal, não podendo ultrapassá-los e nem entrando em conflito com seus artigos. Voltando agora para o quadro, dando continuação. Então, agora vamos falar sobre os princípios, os limites do poder decorrente. Princípios constitucionais sensíveis, tá? Positivado no artigo 34, inciso 8 da Constituição. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para inciso 7º, onde fala sobre o princípio constitucionais sensíveis, decorrente do poder constituinte derivado decorrente, que é o complementar. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana.
A linha C, autonomia municipal. A linha D, prestação de contas da administração pública direta e indireta. E a linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniência de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Vamos dar continuidade no quadro. Voltando à leitura do artigo 34, inciso 7º da Constituição, vamos falar sobre os princípios estabelecidos ou organizatórios. São normas que limitam a autonomia dos Estados. Exemplo, repartição de competência. Artigo 1º, 18 e 19 da Constituição. A gente vai dar a lida sequencial nelas e a gente volta para o quadro. Aí, tô falando, tem artigo pra caramba, a gente vai ter que ler, decorar. Sei que fica difícil, mas a gente vai ter que ter pelo menos uma noção de como que está escrito na lei. Então, pessoal, o princípio estabelecido organizatórios, ele ajuda a limitar a autonomia dos estados e dos municípios, com repartição de competência. Eles estão elencados no artigo 1º, 18 e 19 da Constituição de 88. Vamos ler aqui o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Lembra que eu comentei sobre o Estado democrático de direito? Ele é formado pelo povo, território e soberania. E com isso ele constitui o Estado democrático de direito. Isso está no artigo 1º da nossa Constituição. Aí em seguida vamos falar sobre os incisos. Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos agora partir para o artigo 18 da Constituição. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Último artigo do princípio estabelecido organizatório, artigo 19. É vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Bom, lemos 3 artigos aí, artigo 1º, 18 e 19 da Constituição, e vamos dar continuidade aí pegando princípios extensíveis. Então, pessoal, voltamos da leitura do artigo 1º, 18 e 19 da Constituição. A gente cada vez está aumentando mais artigos para a gente ler. Mas é assim que a vida segue, é assim que a vida de concurseiro. Princípios extensivos. Esses são normas de organização da União, que devem ser observados pelos Estados por simetria. Né? O princípio da simetria. Cheguei a comentar isso no poder constituinte derivado. Isso, o que eles têm em comum. Né? São as características que eles têm em comum. Que é são limitados e tem o princípio da simetria, no artigo 11 da DCT, onde que os estados têm que se limitar à Constituição Federal. Então, ele segue a estrutura da federação, né, através dos princípios legislativos e os princípios da administração pública. Isso está no artigo 59 e artigo 37 da Constituição. Vamos dar uma lidinha rápida. Esse artigo 37... ele aparece muito no direito administrativo. Então vamos dar uma lida neles no slide e voltamos para o quadro, já com poder constituinte difuso. Agora vamos falar sobre os princípios extensíveis.
O artigo 59 serve como exemplo de uma norma que dava estrutura para a federação. E o artigo 37 também, que a gente vai ler em seguida. Então vamos lá. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de inciso 1, emendas à Constituição. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. Inciso 5, medidas provisórias. Inciso 6, decretos legislativos. Inciso 7, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação e alteração de consideração das leis. Fechando aqui o artigo 59 como um exemplo do princípio extensíveis. E agora eu vou falar sobre o artigo 37, que também é um outro exemplo de princípios extensíveis, mas em relação à estrutura administrativa do Estado, da União. Então, pessoal, mais um artigo que serve como exemplo de princípios extensíveis, no caso do artigo 37, que fala sobre os princípios da administração pública, né, que é mais uma norma que ajuda a organização da União, e onde os estados têm que observar por simetria. No caso, a gente leu o artigo 59, fala sobre o processo legislativo, e vamos ler o caput do artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, né, a gente pode ver que foram citados 5 princípios aí da administração pública. E a gente também trabalha muito eles no direito administrativo. Eles seguem, tem um macetinho para a gente decorar no direito administrativo que a gente também pode aplicar no direito constitucional, que é o LIMP, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na administração pública não existe só esses princípios, a gente tem outros princípios em leis esparsas, que a gente vai ver mais à frente. Agora a gente vai voltar para o quadro e vamos ver sobre o poder difuso, poder constituinte difuso. A gente dá continuidade na matéria e poder fechar por hoje o nosso conteúdo. Voltamos na leitura do artigo 59 e 37 da Constituição. Vamos para o poder constituinte difuso. Tá cada vez mais artigo para ler, né? E alguns professores, doutrinadores, não passam o poder constituinte difuso, mas vou passar para vocês que conteúdo é bom para a gente conseguir passar na frente dos candidatos que não teve acesso a esse conteúdo, não é verdade? Então vamos lá. Relaciona-se à mutação constitucional. É um mecanismo informal através do qual é constituída novas interpretações da Constituição, de seus dispositivos, sem alteração de texto, só mudando a interpretação do sentido, a transformação do sentido. Pessoal, fechamos aqui. Espero que a aula tenha agradado. A gente continue estudando, fazendo exercício. Pega todo esse conteúdo que eu passei, faça bastante exercício, que na segunda aula vai ter mais conteúdo ainda. Leia os artigos, por favor. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.